nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos. Nesse vídeo eu quero voltar a falar sobre Mical. Por que, Romilson? Nós já combatimos os desinformantes aí, que batia de frente contra os estudos que nós trazia aqui. Agora tem mais esses aí agora que são desinformantes. Pode levantar quem quiser. O Eterno está conosco e Ele nos trouxe a palavra dele para nós combater as heresias, porque nós estamos no final dos tempos. Então veja bem, irmãos. As denominações evangélicas, elas não aceitam que Yahshua é Miguel, é Mical, porque elas pensam que vão estar rebaixando a pessoa de Yahshua. Por quê? Porque eles creem na Trindade. Eles creem que existe três pessoas em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu já mostrei num vídeo meu aí que não existe Trindade. Esse vídeo está com mais de 1.300.000 acessos. Lá nós destroçamos com a Trindade, nós mostramos que não existe Trindade, que a Trindade foi colocada pela Igreja Católica no ano 381, pelo Papa São Damasco e Imperador Teodócio. Assista o vídeo lá que você vai entender, não existe Trindade. Então, os pastores, os líderes das denominações evangélicas, eles pensam que se eles afirmarem que Yahshua é o próprio Miguel, o próprio Mical, eles vão estar rebaixando a pessoa de Yahshua. E não é isso. O Eterno sempre mostrou que ele está acima do Filho dele e está acima de tudo. Existe uma hierarquia no universo que ela precisa ser respeitada. Está no livro de 1 Coríntios capítulo 11, ou 2 Coríntios capítulo 11. Lá fala lá que o Eterno é o cabeça do Machia, o Machia o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Essa hierarquia aí foi instituída pelo próprio Eterno. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele falou, Yahweh é o cabeça do Machia, o cabeça de Yahshua. Yahshua é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então aí já está mostrando que o Eterno está acima de tudo. E a própria Escritura diz que um dia o Filho vai se sujeitar ao Pai e vai entregar o reino na mão do Eterno para que o Eterno seja tudo em todos. Então só existe um soberano, criador do universo, que tem todo o poder nas suas mãos. Seu nome é Yahweh dos exércitos. Não adianta tentar colocar ninguém de igualdade com o Pai. Aí os líderes das denominações não querem afirmar que Yahshua é Miguel, é Mical por causa disso. Eles pensam que estão rebaixando a pessoa de Yahshua. Mas hoje nós vamos usar dicionários. Tem dicionário, tem esse aqui. Tem um outro aqui, ó. Aqui o que não falta aqui é dicionário para nós mostrar para os irmãos. Tem um outro dicionário aqui, ó, que é a mesma coisa. Está rasgado aqui, mas é a mesma coisa desse outro. Nós vamos estar usando dicionários e usando algumas versões para mostrar para vocês que os dois são a mesma pessoa. Mical, Miguel e Yahshua. Já que esses irmãos estão querendo entrar aí para trazer confusão na cabeça dos irmãos, nós vamos trazer a palavra da verdade para poder trazer clareza. Nós não viemos para trazer confusão. Nós viemos para trazer a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade, ela nos liberta do engano do catolicismo romano. Então vamos lá, irmãos. Veja bem. Quando nós pegamos no Velho Testamento, nós vemos ali aparecer o anjo de Yahweh. Na sua Bíblia Almeida está escrito o anjo do Senhor. Mas esse anjo do Senhor, esse anjo de Yahweh é quem, homens? É Yahshua Machia. Eu já até lancei um vídeo no YouTube aí falando sobre o anjo de Yahweh. Se você não assistiu lá, assista lá para você ver. Esse anjo de Yahweh é o próprio Yahshua. Ele vinha na terra. Ele é o porta-voz particular do Eterno. Ele é a palavra do Eterno. Ele é a expressão exata do Eterno. Ele fala por meio do Eterno. Então, ele veio lá no Velho Testamento, ele apareceu para o povo de Israel no Velho Testamento em várias passagens. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, o Eterno fala assim, o meu anjo está indo diante de vocês. Cuidado para vocês não o irritarem ou blasfemarem contra ele, porque ele não vai perdoar vocês, porque nele está o meu nome. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Se você quiser pegar uma caneta para anotar os versículos, você pode pegar para você conferir depois. Então o Eterno fala, o meu nome está nele. Esse anjo é Yahshua, o Machia. No livro de Gênesis capítulo 22, versículo 11, quando Abraão vai oferecer um sacrifício, o seu filho em sacrifício para o Eterno, o anjo de Yahweh, o próprio Yahshua, brada do céu e dizendo assim, Abraão, basta, não precisa matar o seu filho, porque você já provou para mim que me ama mais do que o seu próprio filho. Por que o anjo de Yahweh falou dessa forma? Porque Yahweh fala por meio dele. Yahshua falando é Yahweh falando. Yahshua presente é Yahweh presente. Yahshua é a expressão do Eterno. Yahshua é a palavra do Eterno. Então Yahshua expressa o próprio Eterno. O significado de palavra é expressão do pensamento. Quando nós pensamos, nós falamos. Tudo aquilo que Yahshua está falando, ele está expressando o pensamento do Eterno.
O Eterno operava na terra por meio de Yahshua, o seu filho. Então no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 3, nós já podemos começar a ver quem é o anjo de Yahweh. E aí eu vou te mostrar que ele e Mical são a mesma pessoa. Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz assim: mas o Senhor disse a Satanás, isso na Bíblia Almeida, o Senhor disse a Satanás: sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Está dizendo aqui que o anjo de Yahweh, o Senhor disse para Satanás, que o Senhor te repreenda. O anjo de Yahweh disse para Satanás, que o Senhor te repreenda. Ou seja, Yahshua disse para Satanás, que Yahweh te repreenda, ó Satanás. Por quê? Porque Yahshua sempre entendeu que o Eterno está acima dele. Então Yahshua, ele usava o nome do Eterno para repreender a Satanás. Yahshua não se posicionava como sendo o próprio Criador, não. Ele usava o nome do Eterno repreendendo a Satanás. No livro de Apocalipse, que Yahshua vai colocar o pé sobre o mar e outro sobre a terra, e vai levantar a mão para cima, jurando por aquele que está acima de todas as coisas. Ele está jurando por quê? Porque tem um acima dele, então ele tem que jurar por esse que está acima dele, mostrando que ele está abaixo do Eterno. Então aqui, no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 3, na Bíblia Almeida, está dizendo: o Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda. Agora vamos ler na Bíblia Jerusalém, para ver como é que está escrito. O versículo 2 diz assim, o versículo 2 diz assim: o anjo de Yahweh, aí agora ela já traduziu assim, o anjo de Yahweh disse a Satanás, que Yahweh te repreenda, Satã, repreenda-te Yahweh, que elegeu Jerusalém. Então o anjo de Yahweh, mostrando que esse anjo de Yahweh é o próprio Yahshua, o Mashiach. Tá vendo aí, irmãos? E aí, Robson, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar lá em Judas capítulo 9. Judas capítulo 9 diz que quando Mical, estava batendo de frente com Satanás com respeito ao corpo de Moisés, porque no capítulo 3 de Zacarias, ele está batendo de frente com Satanás. No livro de Judas, já não fala que é o anjo de Yahweh, fala que é Mical. Por quê? Porque os dois é o mesmo. E ali também ele está batendo de frente com o próprio Satanás. E ele faz o quê? Ele faz a mesma coisa que ele fez no livro de Zacarias, capítulo 3. Ele repreende a Satanás. Então, em Judas, capítulo 9, diz que Mical repreendeu a Satanás no nome do Eterno. Judas, capítulo 9. Veja bem, mostrando que os dois são a mesma pessoa. Vamos lá agora. Calma aí que nós vamos chegar lá. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12... nós vemos Yahshua dizer assim para a igreja de Filadélfia: escreverei sobre a testa do vencedor o nome do meu Pai, o nome da cidade do meu Pai e o meu novo nome. Yahshua falou: vou escrever na testa do vencedor o nome do meu Pai. Deixa eu pegar um giz aqui. O nome do meu Pai, o nome da cidade do meu Pai e o meu novo nome. Por que ele falou o meu novo nome, meu Deus? Porque Yahshua, antes de vir, seu nome era Mical. Então ele recebeu um novo nome. Quando ele estava escrevendo o Apocalipse ali, começando, ele mandando o apóstolo Yohanan escrever o Apocalipse, ali o seu nome ainda estava fresco ainda. Ele falou assim: escreve na testa eu vou escrever na testa dos vencedores o nome do meu Pai, o nome da cidade do meu Pai e o meu novo nome. Olha o novo nome dele aqui, Então qual era o nome dele antes de vir, Romilson? Já que ele recebeu um novo nome, qual era o nome dele antes de vir, Romilson? Mical, Miguel. Ele não perdeu esse nome ainda, porque Mical identifica ele como o líder dos exércitos. Ele ainda é chamado por esse nome, mas ele recebeu um novo nome, Yahshua, porque Yahshua é a função dele na terra. Yahshua significa Yahweh salve, Yahweh é a salvação, é a função dele na terra, é nos salvar dos nossos pecados. Então é aqui que nós vamos continuar. E aí, Romilson? A Escritura nos mostra no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13 e 14, que quando Josué foi entrar na terra de Canaã, ele topou com um homem lá na terra, com a espada desembainhada. Ele falou: você é um dos nossos inimigos. E aí Yahshua estava ali. Yahshua é o anjo de Yahweh que estava ali. Ele falou: não, eu sou o príncipe dos exércitos de Yahweh. Então Yahshua ali, ele se identificou como sendo o príncipe dos exércitos de Yahweh. E Mical é o que, Romilson? Miguel é príncipe. É o príncipe dos exércitos de Yahweh. Miguel é o príncipe dos exércitos de Yahweh. E Yahshua é o que? Yahshua é o príncipe
dos exércitos de Yahweh, mostrando que os dois são a mesma pessoa. Tá entendendo, irmãos? Vamos ver onde mais fala que Yahshua é príncipe. Atos capítulo 5, versículo 30. Diz que o Eterno fez dele Rei dos reis e príncipe, nosso príncipe. Ele é o príncipe, o nosso príncipe e salvador. Isso está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 30. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9 em diante ali, vai chegar lá na frente, você vai ver que Roma tirou o sacrifício do príncipe. Tirou o sacrifício de Yahshua, mostrando que Yahshua é príncipe. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, Yahshua diz assim, que no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz que Yahshua é o príncipe, o rei de todos os reis da terra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, fala que Yahshua é príncipe. E Miguel é o quê, Romilson? Miguel é príncipe. Onde está isso, Romilson? Daniel, capítulo 12, versículo 1. Lá diz que no final da tribulação, Miguel, o vosso príncipe, se levantará. Mostrando então que Miguel é príncipe e que Yahshua é príncipe. Tá entendendo, irmãos? Eu vou passar um vídeo aí agora, porque tem uma passagem no livro de Daniel, capítulo 10, não sei se é o versículo 13, que na Bíblia Almeida e algumas outras Bíblias, fala que Miguel é um dos primeiros príncipes. Aquilo ali é um erro de tradução. Eu vou passar o vídeo de um rapaz aí da Adventista aí, porque a Adventista, nesse entendimento aí, eles estão corretos. Tanto a Adventista como as Testemunhas de Jeová estão corretas. E Yahshua é Miguel, é Mical. Não é porque eu discordo de várias coisas que eles falam lá, que não significa que eles não estão pregando a verdade em algumas coisas. Então a verdade, independente de quem esteja falando ela continua sendo verdade. Vou passar um vídeo do rapaz aí mostrando que a tradução aí não é um dos primeiros príncipes. É o príncipe, o primeiro príncipe. No hebraico pode ser traduzido assim, o primeiro príncipe, porque só existe um príncipe dos exércitos de Yahweh. E esse é Yahshua, Miguel, Mical. Aqui Daniel capítulo 10, verso 13, menciona Miguel como um dos primeiros príncipes. Então ele não era o único príncipe, havia outros príncipes, havia outros arcanjos. Em primeiro lugar, devemos lembrar que é um pouco forçado dizer que havia outros arcanjos com base nisso. Porque a Bíblia fala sempre da palavra arcanjo no singular. É um chefe dos anjos. Não há a palavra arcanjos na Bíblia. Em hebraico, quando aparece a palavra errad, eu tinha notado aqui, errad-sar. Errad-sar significa, pode ser lido também como o primeiro dos príncipes do teu povo. E não um dos primeiros príncipes. O primeiro do príncipe do seu povo. E essa tradução está muito correta com a gramática hebraica. E muitos gramáticos hebraístas preferem colocar essa nota marginal até em algumas versões da Bíblia que nós temos, inclusive em português. Então agora que você viu o vídeo aí mostrando aí que a tradução original é o primeiro príncipe. Miguel, Mical é o primeiro príncipe. Vamos dar continuidade. Veja bem, irmãos, quando você pega as escrituras, você vai ver que ela fala de anjos no plural. Existem vários anjos. Não estou falando aqui de livro apócrifo, não. Livro de Enoque, livro de não sei o quê, livro de Tobias, não. Nesses livros apócrifos, até Gabriel é arcanjo. Nesses livros apócrifos aí, Rafael é arcanjo, Gabriel é arcanjo. Mas quando você pega as escrituras que foram inspiradas pelo Eterno, não existe arcanjos. Existe arcanjo. Só um. Não existe arcanjos no plural. Você vai ver falando de anjos no plural, está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Anjos no plural, porque existe vários anjos. Serafins, você vai ver falando que existe vários serafins no plural, serafins. Não está isso, amigos? Isaías capítulo 6, versículo 2, porque existe vários serafins. Não é só, você não está escrito o serafim, não, é serafins no plural. Querubins, Salmos 80, versículo 1, Salmos 99, versículo 1. Tem várias passagens, eu peguei só essas duas para mostrar para vocês. Então existe vários querubins. Está no plural, querubins. Não é o querubim, não. Querubins, tem muitos. Mas é arcanjo, meus. Só existe um arcanjo. Você nunca vai achar nas escrituras aqui falando os arcanjos no plural. Não, é o arcanjo, porque só existe um. Aonde está isso, meus? Judas, versículo 9, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E eu vou te mostrar que o arcanjo de 1 Tessalonicenses 4, 16 é o próprio Yahshua. Vou te mostrar isso daqui a pouco. Então, arcanjo só existe um, Romilson. Romilson, por que arcanjo só existe um, Romilson? Porque essas pessoas que estão fazendo vídeo no YouTube para criar confusão na sua cabeça,
não pesquisa o que significa Miguel e nem o que significa arcanjo. E eu vou te mostrar. Vou te mostrar o que significa Miguel, Mical, porque só o significado desse nome arrebenta a heresia que eles trouxeram aí. Só o significado desse nome aqui. Não precisava nem desse estudo todo que eu estou fazendo aqui, mas vamos lá. Vamos ver o que significa arcanjo. Arcanjo significa o líder, o comandante, aquele que vai na frente, o chefe dos anjos. Quem que é esse, Romilson? Ué, nós lemos aqui agora em Josué. O que está escrito em Josué, capítulo 5, versículo 3? Você é um dos nossos? O que Yahshua falou com ele? Você é um dos nossos do nosso inimigo? E Yahshua falou, não, eu sou o príncipe, o chefe dos exércitos de Yahweh. Então só tem um arcanjo, meu irmão. Arcanjo, aquele que está acima, o líder, o comandante dos exércitos de Yahweh. Caiu por terra, não caiu, irmão? Essa heresia que esses caras estão pregando aí? Caiu por terra, por quê, Robson? Porque só tem um arcanjo, seu nome é Mical. É Yahshua, o Mashiach. Yahshua se identificou com ele lá no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Eu sou o chefe, eu sou o comandante. Algumas traduções falam, eu sou o chefe. As outras falam, eu sou o comandante. A outra fala, eu sou o príncipe dos exércitos de Yahweh. Ele é o líder dos anjos, constituído por Yahweh, meu irmão. Então, vamos lá, vamos continuar derrubando essas heresias aí. Apocalipse 12, versículo 7, fala, Miguel, Mical e seus anjos lutaram contra Satanás e Satanás contra os seus anjos guerrearam contra Mical. Apocalipse 12, versículo 7. Mas grava aqui agora. Mical e seus anjos. Ele tem anjos. Mical tem anjos. Mical e seus anjos lutaram contra Satanás. Leia Mateus capítulo 13, versículo 41. Yahshua enviará os seus anjos. Quem é que tem anjos? Yahshua. Mateus 24, versículo 31. E ele dará ordem aos seus anjos para juntar todas as pessoas de toda parte da terra. Ele dará ordem, Yahshua, dará ordem aos seus anjos. Mical e seus anjos guerrearam contra Satanás. Quem é que tem anjo debaixo do seu comando, debaixo do seu domínio? Yahshua. Quem é que tem anjo debaixo do seu comando, debaixo do seu domínio? Miguel, Mical, mostrando que os dois é o mesmo. Amigos, o que está escrito no Salmos 91, versículo 11? Que está registrado lá na tentação de Yahshua. Satanás falou com ele, se você é o filho do Eterno, darás ordem aos teus anjos para que eles te pegam e não deixe você tropeçar em nenhuma pedra. Dará ordem a quem? Aos seus anjos. Por quê? Porque ele é o filho do Eterno. Ele sendo filho do Eterno, os anjos estão tudo no comando dele. São os seus anjos. Salmos 91, versículo 11. Satanás estava citando Salmos 91, versículo 11. Ó, se você é o filho do Eterno, então os anjos estão todos debaixo do seu comando. Então Yahshua é o próprio Mical, é o próprio Miguel. Tá entendendo, irmãos? Estou usando a palavra Miguel aqui para vocês entenderem a mensagem com mais facilidade. Então veja bem, irmãos, quando nós lemos numa tradução mais fiel, nós vemos com clareza que Yahshua é o próprio arcanjo Miguel. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, nessa tradução aqui. E eu vou te mostrar também numa tradução em espanhol e numa tradução em grego que eu tinha aqui. Hoje eu não tenho ela não, mas você pode comprar ela. Vou colocar ela na tela também, a tradução dela, para você ver aí o quanto essa tradução também é tremenda. Mas veja bem como essa traduçãozinha aqui é boa. E ela é uma das mais fiéis. Ela e essas outras que eu vou colocar na tela aí. Quando nós lemos nessas traduções mais fiéis, nós conseguimos ver com clareza que Yahshua é o próprio arcanjo Miguel. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz assim: porque o próprio Senhor, ou seja, o próprio Yahshua, descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, com a trombeta divina. Então está dizendo aqui que Yahshua vai descer como? Porque o próprio Yahshua descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo. Ele vai descer com voz de arcanjo. Quantos arcanjos que existem, Romilson? Só um arcanjo. E esse arcanjo é Yahshua, é Mical. Então Yahshua vai descer com voz de arcanjo. E se existe só um arcanjo, então ele é esse arcanjo. Ele é o próprio Miguel, ele é o próprio Mical. Se você pegar uma tradução como essa aqui, você não vai ver isso nunca nessa traduçãozinha Almeida aqui, ó, porque ela não é traduzida corretamente. Veja como está na Bíblia Almeida. Na Bíblia Almeida diz assim: porque, porquanto o Senhor mesmo, ou seja, Yahshua, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do Criador, descerá dos céus. Essa tradução
Está totalmente fora. Yahshua não tem que ouvir a voz de um ser inferior a ele, não. Por quê? Porque para começar, esse arcanjo aqui é o próprio Yahshua. Então a tradução correta é essa aqui, ó. Porque se não fosse Yahshua, se esse ser aqui não fosse Yahshua, um ser inferior a ele estava dando ordem para ele poder vir arrebatar, fazer o segundo arrebatamento. E essa tradução, então, é totalmente errônea, essa tradução Almeida. A tradução correta é essa aqui, ó. Porque o próprio Senhor, o próprio Yahshua, descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta divina. E os mortos no Machia se levantarão primeiro. Viu aí? Então aqui está dizendo que ele vai vir com voz de arcanjo. Na Bíblia Almeida diz que não, que primeiro ele ouviu a voz do arcanjo. Essa está fora, essa está correta. E Yahshua vai descer com voz de arcanjo. Por quê? Porque ele é o próprio arcanjo Miguel, Mical. Mas eu vou colocar uma tradução em grego aí agora, chama tradução grega interlinear. Você pode comprar ela se você quiser. Ela vai traduzir, eu vou colocar na tela aí. Olha, veja aí como ela traduz. Ela traduz aí mostrando que Yahshua vai descer do céu com voz de arcanjo. Esse Azinho que aparece aí entre parênteses aí, ó, esse A e esse O, você pode tirar. Esse aí é acréscimo. Está colocado entre parênteses é para mostrar que é um acréscimo. Quando você tira esse Azinho e esse O, fica mais claro ainda, mostrando que Yahshua vai descer com voz de arcanjo. Por quê? Porque ele é o próprio arcanjo Miguel. Vou colocar uma tradução também em espanhol, para você ver que Yahshua vai descer com voz de arcanjo, mostrando que ele é o próprio arcanjo Miguel. E além do mais, irmãos, essa passagem aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, é a mesma passagem de Daniel, capítulo 12. Lá em Daniel, capítulo 12, aparece Miguel, o vosso príncipe. Lá Daniel já dá o nome para ele de Miguel. Aquela passagem lá é a mesma dessa aqui. Aqui existe a tribulação, lá também existe a tribulação. Lá existe a ressurreição dos que dormem no pó da terra, aqui também fala dos que dormem no pó da terra, que vão ressuscitar, que estão no Machia, que vão ressuscitar. Aqui existe o arcanjo, que é Yahshua, que vai descer com voz de arcanjo. Lá também aparece o arcanjo. Só que lá, Daniel já dá o nome para ele, fala Miguel, o vosso príncipe. Vou fazer uma comparação aí agora com duas Bíblias para vocês verem, que está falando do mesmo texto e para mostrar para vocês com clareza que Mical é o próprio Yahshua. Tá entendendo? Agora vai ficar bem claro para os irmãos que Mical é o próprio Yahshua e Yahshua é o próprio Mical. Veja bem, eu estou com duas Bíblias na mão aqui agora. Uma aberta em Daniel, capítulo 12, e a outra aberta em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por que, Romilson, você está com essas duas Bíblias abertas nesses capítulos? Porque esses dois capítulos falam dos mesmos acontecimentos. Estão narrando o mesmo acontecimento. Aqui em Tessalonicenses, está falando da grande tribulação. Em Daniel, está falando da grande tribulação. Em Tessalonicenses, fala de uma ressurreição. Em Daniel, fala de uma ressurreição. Em Tessalonicenses fala daqueles que adormeceram, que dormiram no Machia, que morreu no Machia, que adormeceram. Em Daniel, está falando daqueles que adormeceram, aqueles que dormem no pó da terra. Em Tessalonicenses, está falando que o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. Em Daniel, capítulo 12, está falando que o arcanjo é Miguel. Então presta atenção para você entender que esses dois textos estão narrando os mesmos acontecimentos. Tudo que está em Tessalonicenses está em Daniel, porque é a mesma passagem. Tá entendendo? Porém aqui está falando que o Senhor desceu com voz de arcanjo. Só existe um arcanjo, Miguel, Judas, versículo 9. Ele é o arcanjo. Mas aqui Daniel deu nome para ele, chamou ele de Miguel, Mical, mostrando que Yahshua é Mical. Aqui fala o Senhor, Yahshua, descerá do céu com voz de arcanjo. Só existe um arcanjo, Miguel. Aqui Daniel já chama ele de Miguel, Mical. Então presta atenção para vocês verem. Vamos lá. Vou estar lendo Tessalonicenses, versículo 15. Pois nós dizemos a vocês o seguinte, pela palavra de Yahweh, nós, os vivos que sobrevivermos até a presença do Senhor, até Yahshua voltar, aqui eles vão estar passando pela tribulação. Esse arrebatamento que é no final da tribulação, não vou nem entrar nessa questão aqui não, se você quiser assista os vídeos lá para você entender, esse arrebatamento que é no final da tribulação. Então ele vira e fala assim, nós que sobrevivemos à tribulação, está falando de uma tribulação. Agora, Tessalonicenses capítulo 12, versículo 1 em diante. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Está falando que vai haver uma grande angústia, uma grande tribulação. Então em Tessalonicenses está falando de tribulação,
Em Daniel está falando de tribulação. Tessalonicenses fala o que mais, Romilson? Fala. Pois nós dizemos a vocês o seguinte, pela palavra de Al, nós, os vivos que sobrevivemos até a presença do Senhor, até a presença de Al, de modo algum precederemos os que adormeceram na morte, os que adormeceram no Machia, os que dormiram no Machia, os que morreram no Machia, dormiram. Então está falando que os crentes que dormiram. Agora, Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está falando dos crentes que dormiram no pó da terra. Por que está falando de crente, amigos? Porque eu já mostrei nos meus vídeos lá que ímpio não dorme, ímpio morre. Quem dorme é quem está no Machia. Então o texto aqui está falando de crentes que dormiram. E aqui também está falando de crentes que dormiram no Machia, porque ímpio não dorme. Quando a Bíblia fala do ímpio, ela fala, ele morreu. Quando fala dos crentes, fala, eles dormiram, porque por eterno os crentes estão dormindo, eles vão acordar do seu sono. Mas aqui está dizendo que os crentes dormiram, e aqui está dizendo que os crentes dormem no pó da terra. Estou te mostrando que é a mesma narração. Agora, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o próprio Senhor descerá do céu, e Alcha, com uma chamada de comando, com voz de arcanjo. Só existe um arcanjo, Miguel, Mical, Judas, versículo 9, fala que Miguel é o arcanjo. Aqui está dizendo o Senhor, Yahshua, vai descer com voz de arcanjo, porque ele é Miguel. Agora aqui Daniel já vai dar o nome para ele. Nesse tempo se levantará Miguel, Mical. Está entendendo, meus irmãos? Que está narrando a mesma história, a mesma passagem. Aqui fala de uma tribulação. Aqui também fala de uma tribulação. Aqui fala de crentes sendo ressuscitados. Aqui também fala de crentes que estão dormindo no pó da terra, que vão acordar. A tradução original de Daniel diz assim, muitos que dormem no pó da terra acordarão, e os que não acordarem naquela hora, uns acordarão para a vida eterna, e os que não acordarem naquela hora para a condenação eterna. Aí já é os ímpios, porque os ímpios não vão acordar nunca. Já mostrei que ímpio não ressuscita. Então essa é a tradução original. Mas eu estou te mostrando que aqui existe a ressurreição dos que estão dormindo, aqui também existe a ressurreição dos que estão dormindo. Aqui existe a grande tribulação, aqui também existe a grande tribulação. Aqui existe Yahshua descendo do céu com voz de arcanjo, e aqui Daniel chama ele de Mical. Entendeu agora, irmãos? Que esses caras que estão pregando aí não sabem nada, cheio de heresia, não sabem comparar um texto com um texto, entender que é a mesma história. Miguel levantando o Velho Testamento, Mical se levantando, é Yahshua se levantando, tá entendendo? Para poder vir para a terra, para poder vir arrebentar com o reino do anticristo. Por isso fala, levantou-se Miguel, é Yahshua saindo do trono para poder vir para a terra, fazer o segundo arrebatamento e arrebentar com o anticristo na guerra do Armagedon. Espero que você entendeu aí. Abra o seu olho. E aí, eu quero que você abra o seu olho mesmo. Pega as melhores traduções, verifica aí, vê se o que nós estamos falando está errado. Tá entendendo, irmão? Então veja bem, irmão. Se esses irmãos tivessem pegado um dicionário desse aqui e olhado o que significa Miguel, Mical, se eles tivessem pegado um dicionário igual esse aqui, ó, e olhado o que significa Miguel, Mical, se eles tivessem olhado o que significa essa palavra aqui, ó, Miguel, Mical, mas está querendo o quê? Querendo contestar, querendo criar confusão na cabeça dos irmãos. Tá entendendo, irmão? Querendo trazer heresia, falsos ensinamentos. Tá achando que nós estamos aqui de brincadeira. Se eu falei que Miguel é o próprio Yahshua, é porque eu sei o que eu estou falando. A palavra Mical, nesses dois dicionários aqui, ó, significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Nesse aqui está assim, aquele que é como Deus, aquele que é como o Altíssimo. Mas a tradução mais correta fala, aquele que é semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante ao Altíssimo, meus? E durante o vídeo nós vimos que Miguel é o próprio Yahshua. E agora confirmando o nome dele. O que o nome dele significa, Romilson? Aquele que é semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante ao Altíssimo? Yahshua, o Machia. Está no livro de Colossenses, capítulo 1. Fala que ele é a imagem do Altíssimo, do Criador invisível. E quando você vai no livro de Hebreus, capítulo 1, fala que ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a sua imagem e a expressão exata do seu ser. E Yahshua é semelhante ao Pai. Mical significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Por quê? Porque os dois é a mesma pessoa. A heresia caiu por terra e a verdade prevaleceu mais uma vez. Tá entendendo, irmão? Então é isso, irmão. Espero que os irmãos entenderam o vídeo, tenham gostado do vídeo. Fiquem na graça e na paz de Yahshua.